O pecado resume na vida de uma pessoa sofrimento. Por que isso? Porque o pecado, quando o homem peca, ele infringe uma lei de Deus. Ele quebra a lei de Deus. E todos aqueles que tentam quebrar a lei de Deus, automaticamente vem uma punição para a pessoa. Por isso que Deus não abre mão em consequência de pecado. Seja o pastor, seja missionário, diáconos, membro, seja quem for, pecou, quebrou uma lei, e uma lei de Deus. E quando quebra a lei, automaticamente o Senhor envia a operação do erro, que é a consequência do pecado. As consequências servem como um alerta para nós, para que nós não venhamos mais quebrar a lei de Deus, para que nós não venhamos mais a praticar o pecado. Os avisos chegam automaticamente. A palavra diz: do que se queixará o homem dos seus próprios pecados. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a palavra diz que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Pastor, Deus tem olho, Deus tem nariz, Deus tem ouvido, tem cabelos. Como é que é Deus? E a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus no seu caráter, na sua personalidade. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Nós somos parecidos com Deus no seu caráter, na sua personalidade, no seu modo de ser. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 15, a palavra diz que Deus, Ele coloca o homem no jardim. Abra a tua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Enquanto o crente, ele não compreender a palavra de Deus, e eu tenho batido na tecla, que ele vai estar dentro da igreja, porém sofrendo. E vocês não vieram para uma igreja para sofrer. Vocês vieram numa igreja, amados irmãos, para compreender a palavra e se libertar de sofrimento. Amém, igreja? O que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 15? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Em nome de Jesus. Vamos lá. Presta atenção. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Para o quê? Para lavrar e guardar. Quando Deus fez o homem, Deus coloca o homem no jardim do Éden, com uma única função: para lavrar. Isso quer dizer, para cuidar da terra. E além de cuidar da terra, guardar a terra, proteger a terra. Até aqui Eva não tinha nascido ainda, não tinha sido formada ainda. Só havia Adão aqui. Essa conversa primeiro foi com Deus e Adão. Deus coloca o homem no jardim do Éden e disse: agora eu te coloco aqui no jardim, na terra, para que você lave a terra e proteja ela. Proteger de quê, igreja? Mas proteger de quê? Que só tinha Adão. Os animais que foram criados. Proteger a terra de quê? Vocês já pararam para pensar isso? Se só havia Adão, e Deus dá uma ordem para ele lavrar, plantar e guardar a terra, proteger a terra. Proteger de quê?
Deus já estava alertando a ele que havia um intruso querendo entrar no globo terrestre. Havia um intruso, amada igreja, querendo entrar aqui nessa terra, querendo dominar essa terra, querendo assumir o lugar do homem, porque Deus deu autoridade ao homem para cuidar da terra, guardar a terra, dominar todas as coisas, ter domínio sobre os animais, ter domínio sobre tudo. O homem perdeu esse direito. Nunca esqueça, Gênesis capítulo 2, versículo 15, a Bíblia mostra Deus colocando o homem no jardim do Éden, para lavrar, plantar e para guardar a terra. Então vamos lá, Gênesis 3:23. 3:23. O Senhor Deus, pois, lançou-o fora do jardim do Éden. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que for o quê? A ficha caiu, igreja. Deus agora, ele lança fora o homem da onde? Do jardim do Éden. A ordem foi lavrar e ao mesmo tempo o quê? Guardar. E Gênesis nos transporta no capítulo 3, versículo 23 e diante, que o Senhor agora expulsa o homem do jardim do Éden. O homem não está mais no jardim do Éden, porque foi tomado, amada igreja. Alguém invadiu o jardim do Éden. Alguém tomou. E Deus estava alertando a Adão: olha, cuide da terra, proteja a terra. Deus sabia, igreja, que esse intruso, ele estaria tomando os nossos direitos, pela única razão, pela desobediência de um homem chamado Adão, pelo pecado que ali não existia e agora começa a existir. Porque quando Deus cria o jardim do Éden, amada igreja, era um pedaço dos céus aqui na terra, não havia pecado. O homem agora peca, o pecado entra no mundo, e o pecado entra através de um homem chamado Adão. Satanás, ele tomou os nossos direitos. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, isso quer dizer, Deus tira o homem, Deus tira a erva e também Adão, porque eles pecaram. O pecado não pode estar na santidade de Deus. A santidade de Deus não pode ser ferida. Deus não pode contemplar o pecado. O homem peca. E Deus avisa o homem: olha, no dia que você pecar, morrerás. Eu não posso mais contemplar o pecado. Por isso que Deus tira o homem do jardim de Deus, do lugar santo. E no lugar do homem, quem é que Deus coloca lá no lugar do homem? Vamos lá ver. Vamos lá ver. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Além de Deus colocar um anjo querubim no lugar do homem, este anjo estar com uma espada. A espada serve para quê? É o símbolo de quê? De guerra, de batalha, de lutas. Igreja, qual o propósito de Deus tirar o homem? Porque o homem pecou. E no local do homem, no lugar do homem, ele coloca um querubins com uma espada para guardar a árvore de quê? Da vida.
Você lembra que, além da árvore da vida, Deus fala para Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento e uma árvore que produzia um fruto para dar para o homem comer. O homem poderia livremente comer da árvore que produzia fruto, mas da árvore da obediência o homem não podia tocar. E foi exatamente o que ele fez. E agora sobra, amada igreja, a árvore da vida. E por que Deus coloca um anjo com uma espada de fogo? Não para guardar a árvore que produzia o fruto, mas para guardar a árvore da vida. Porque Deus sabia que o homem poderia voltar à árvore da vida. E a história seria totalmente diferente. Por isso que tem um anjo lá com a espada de fogo, para não permitir nem Satanás ir a essa árvore da vida e nem um homem ir lá, amada igreja. Porque o diabo, ele ia influenciar o homem para ir à árvore da vida. E se o homem comesse a árvore, o fruto da árvore da vida, ele não morreria. E como seria a história da humanidade se o ser humano morresse pecando do jeito que estava pecando? Como que estava este mundo, amada igreja? Desde a criação do homem até nós agora, ninguém ia morrer, mas continuando pecando. Como seria esta geração? Vocês entendem agora por que o anjo está lá com uma espada guardando a árvore da vida, para que o homem não fosse lá comer, porque não ia morrer. Aí o que Deus fez? O que o pecado gerou? Aí o pecado gera o quê? A morte. O livro de Romanos diz, amada igreja, que o salário do pecado gera o quê? A morte. A nossa carne recebeu uma punição. A nossa carne, que não era para morrer, por causa do pecado, agora ela morre. Então a morte é uma punição para o nosso corpo. O pecado fere a lei de Deus. E o que é que Deus coloca para corrigir, ou uma correção disso? As consequências. Imagine se o homem pecasse e não tivesse consequência. A consequência séria, amada igreja, como um alerta para nós, como uma advertência para nós, não pecarmos mais. O homem continua pecando mais. O pecado vai afetando o lado emocional. O pecado vai afetando também a parte física do homem. Porque a parte emocional, ela já foi atingida pelo pecado. Por isso que o pecado traz o sofrimento a uma humanidade. Por que o mundo está de cabeça para baixo? A terra está como uma panela de pressão. A qualquer momento vai explodir. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade no coração de muitos, o amor se esfriaria. Quanto mais o homem planta o pecado no coração, mais bicho ele é, mais cruel ele é. O que leva o homem a não ter amor no coração é a quantidade de pecado que ele vem praticando. Quanto mais pecado, mais animal irracional ele é. E nós estamos nessa época. Nós chegamos, tudo indica que na última geração é a nossa. É o pecado se multiplicando sobre pecado a cada dia. O que aconteceu com o pecado de Davi pagou consequência, ou não? O próprio rei Davi, Deus não escondeu e não poupou. Um homem que ele colocou num trono para
governar Israel. Imagine eu, imagine vocês. O pecado causa doenças incuráveis. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado mata a consciência. Vocês lembram quando Davi pecou? A consciência de Davi estava morta por causa do pecado. Por isso que ele pecava sobre pecado. Davi não teve consciência. Tanto que o profeta Natan, enviado por Deus para alertar a Davi, e conta uma história de um homem muito rico, que tinha muitos gados, muitas ovelhas. E um viajante chega na casa daquele homem rico, e era uma cultura na época de fazer uma festa para um viajante que chegava em casa, ou visitante. E a palavra de Deus também conta, através do profeta Natan, de um homem pobre que tinha uma única cordeirinha, a única ovelha que ele tinha, pequena, que foi criada como filho, que criou um laço até familiar com aquele animalzinho. A Bíblia fala que aquele homem pegava aquele cordeirozinho, até na hora de dormir, e colocava ele na cama. Era o animal de estimação. E aí o rei manda tomar aquela única ovelha, o único cordeiro daquele pobre, para matar, para dar ao viajante. E quando Davi ouve essa história, Davi ele fica revoltado. Não, profeta Natan, este homem tem que pagar 4 vezes mais, este homem tem que morrer. E o profeta diz: este homem que tem que morrer é você, Davi. Porque a partir de agora, a espada não se apartará da sua casa. Essas são as consequências. Aí Davi escreve o Salmo 51. Ó Deus, cria em mim um coração reto, um espírito puro, meu Pai. Não me lance diante da tua presença. Davi tinha perdido a alegria da salvação. O que tem levado muitos crentes a não ter mais ânimo nas coisas de Deus. O que tem levado muitos crentes, amada igreja, a um desânimo tremendo. Até para vir ao culto é desânimo. Até para fazer algo para Deus, a sua consciência está tão morta diante do Senhor, que não tem mais prazer de fazer algo para Deus. A palavra diz que nós temos um Senhor Jesus como nosso advogado. Filhinhos, se vos pequeis, peça perdão ao Senhor Jesus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quando Deus perdoa nossos pecados, nós estamos livres da punição eterna, da condenação eterna, amada igreja. Mas nós estamos livres das consequências. Deus não corrige quem não é filho. Deus só corrige quem é os seus filhos. O ímpio peca e ele vai pagar no inferno se não se arrepender. A sua punição será no inferno. Mas o crente peca, amada igreja, e nós temos um Cristo Redentor pela sua misericórdia para nos perdoar. E quando o Senhor perdoa, Ele coloca no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Ele não lembra mais da punição eterna, da condenação eterna. Ele coloca no mar do esquecimento. Mas muitas das vezes o crente, ele não aprendeu a se perdoar. Deus te perdoou, mas você não se perdoou. Por quê, pastor? Porque você carrega na sua consciência a punição eterna, amada igreja. Quando Deus perdoa o pecado e que o homem se arrepende dos seus atos pecaminosos, não há mais condenação.
Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe a tua consciência estar te acusando 24 horas, amada igreja. Não seja o teu acusador. Mas as consequências, Deus não vai abrir mão dos seus pecados. Está entendendo, igreja? O pecado tem levado muitos a caminhos tortuosos. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é o quê? Tortuoso. O pecado mortifica a mente do crente. Assim como a mente de Davi estava morta para reconhecer os seus pecados. Ele viu o profeta Natan dando a oportunidade a Davi a se arrepender. E mesmo assim ele não quis se arrepender. Por isso que veio as consequências na família de Davi. Ninguém é culpado pelos seus pecados. Infelizmente, há tipo de pecados que nós atingimos até pessoas que estão ao nosso lado, igreja. Não brinque com o pecado. Procura viver uma vida de santificação, que você não tem tempo de pecar. Se você aproveitar o tempo que você tem para viver em santificação, você não tem tempo de estar pecando. Porque o seu tempo foi preenchido para a santificação em Deus, igreja. E aí nós não ficamos como muitos e muitos crentes o tempo todo fugindo do pecado, correndo do pecado. Nós não temos que fugir do pecado nem correr do pecado. Nós temos que estar fortes espiritualmente para quando vier o pecado, a gente resistir ao pecado. É diferente do crente que só foge do pecado. Há outro crente que ele está pronto para quando vier o pecado, ele resistir o pecado. Estão compreendendo? Se tão somente nós ocuparmos o nosso tempo em santificação com o Senhor, não tem espaço no coração do crente para pecar. Estão compreendendo? Eu já dei esse exemplo aqui. Quem já fumou charuto aqui? Ninguém nunca fumou charuto ou cigarro? Eita, só uma pessoa, duas. Já fumou? Charuto. Cigarro. Vocês que já fumaram cigarro, vocês estão dentro da sua casa. Você não está vendo quem está passando na rua, mas alguém passou fumando. E que aquele odor chega à tua casa, às tuas narinas. Você não precisa ver a pessoa que está fumando, mas você já sentiu. Qual é a reação quando você sente aquele odor desgramado do charuto ou do cigarro? Você sente mal. Você já chega em ambiente que a pessoa está fumando. Parece que falta ali fôlego. A pergunta é, mas se alguém se aproximar de você e der um charuto, lhe der um cigarro para você fumar, você tem desejo? Ainda sente desejo? A tua alma, isto é algo natural, está no automático dentro de vocês, repudia aquele cigarro. Isso quer dizer, aquele cigarro, ele não é mais tentação para você. Sabe por quê? Porque você está liberto daquele cigarro. Aquele cigarro que te dominava, você agora cresceu e domina ele. Então aquele cigarro não é mais tentação para você. Pode colocar um caminhão de charuto de cigarro. Cada vez que você sente o fedor, parece que a cabeça vai estourar. Aquilo é repugnante dentro de você. Dá um nojo, uma náusea dentro de você. Porque naquela área você está liberto. Imagine agora se você faz com todo tipo de pecado, como você faz com cigarro.
Na hora que vem o pecado, você repudia dentro de você o pecado. Você tem nojo do pecado. Sabe por quê, igreja? Porque você passou a viver uma vida de santificação. E quando você procura viver uma vida de santificação, você cresce espiritualmente. Você está forte, você domina, você morreu para o pecado. O pecado agora não te domina, você domina o pecado. E isto é natural no espírito de um homem que procura viver uma vida alinhada com o Espírito Santo. Este é o segredo, igreja. Quando você alinha o seu espírito com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus ele projeta a níveis de glórias mais alto com Deus. Ao ponto do pecado, para você ser um repúdio dentro de você. Estão compreendendo, igreja? Isso se dá conta exatamente pelo uma maturidade espiritual, uma vida espiritual que você leva alinhada com a palavra de Deus. Você está sempre ocupando a tua mente com a palavra de Deus. Você sempre está ocupando a tua mente com o louvor do Senhor. Você sempre está abrindo a tua boca e falando daquilo que está dentro de você, que é vida, que é a palavra. Esta palavra corrói o teu coração. Lhe dá coceira na língua para você falar do amor de Deus. E você não consegue sequer passar um dia sem falar do amor do Senhor. E um dia que passa sem falar do amor do Senhor, parece que lhe faltou algo. Isto é vida de santificação diante do Senhor. E de tanto você se aproximar de Deus, de tanto você andar alinhado com Deus, de tanto você andar assim alinhado com o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz na tua vida? Ele transporta Jesus na tua vida. Você agora representa o próprio Jesus aqui na terra. Você é o embaixador do Senhor. Você é um representante do Senhor. Aonde você estiver, está Jesus. Manifestado através do Espírito dele. Agora você está impregnado com o Espírito Santo. Você agora repudia qualquer tipo de pecado. O Espírito Santo ele tem acesso livre ao seu espírito. O que é que ele vai fazer no teu espírito? Ele vai te impulsionar a cada dia mais a você crescer espiritualmente. Estão compreendendo, igreja? Pastor, como é que eu posso viver em um mundo tão cruel desse, pastor, e não pecar? Você pode viver sem pecar. Por quê? Porque o pecado é voluntário. O homem peca quando quer. Ninguém coloca uma arma, ou ninguém força você a pecar. Uma pessoa pode forçar a você a entristecer a sua alma, a impulsionar a sua alma a ficar triste, porque a alma é razão, a alma é sentimentos, e o seu sentimento está sendo aflorado. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. O quanto nós precisamos crescer espiritualmente. Lembram do rei da Síria? Todos lembram. Eu já preguei e já dei estudos sobre o rei da Síria. Um homem mau e perverso. O rei da Síria com seu exército tramou a invadir Samaria. Mas o que é que o rei da Síria fazia? Armava emboscada para pegar o rei de Samaria. Só que todas as vezes que o rei da Síria armava emboscada para pegar o rei de Samaria, o seu exército, o que que Deus fazia em Samaria? Havia um homem, havia um canal de Deus, havia um representante de Deus, e Deus se comunicava com o profeta, revelava o coração do profeta, e o profeta Eliseu ia avisar o rei de Samaria. O rei da Síria, ele fica enfurecido. Ao
dos nossos estão levando informações para o rei de Samaria. E o moço lá do rei da Síria disse: não, meu senhor. Lá em Samaria tem um homem chamado Eliseu, tem um profeta. Toda vez que você arma uma trama para pegar o povo de Israel, Deus revela o coração do profeta e ele vai avisar o rei de Samaria. E o rei diz: eu quero este homem aqui. O rei manda uma espia, manda uma comissão para ir em Samaria para saber onde estava Eliseu. Eliseu não estava mais em Samaria. Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. Essa cidade de Dotã até Samaria dava 15 a 20 quilômetros de distância. E descobriram que ele estava nessa pequena cidade. A informação chega ao rei da Síria. E o rei da Síria, amada igreja, envia todo um exército armado e cerca toda a cidade. Toda a cidade estava cercada. E por volta ali da madrugada, Geazi, que estava com Eliseu, ele levanta e quando ele sai fora da casa, ele vê a cidade cercada de um exército mau e cruel. Aquele homem treme na base. Ele corre até o profeta, acorda o profeta e diz: profeta, nós estamos cercados aqui. Não tem saída para nós. O exército da Síria, ele vai nos atacar e vão nos matar a nós aqui. Ei, profeta, acorda. E quando o profeta acorda, amada igreja, que ouve os gritos do seu moço, avisando sobre um exército inimigo que estava lá fora. Aquele homem, imagino que ele começa a esticar os braços, abrir a boca. Como é bom confiar em Deus, igreja. Como é bom você confiar na palavra de Deus. O couro está comendo aí fora. E você está confiando em Deus. O desemprego batendo na sua casa. A sua casa de cabeça para baixo. Problema de tudo que é lado. E dentro do seu espírito, uma tranquilidade. Porque você sabe que é um Deus que é contigo. Aquele homem diz: ei, mais são os que estão conosco, Geazi, do que estão com eles. Como, meu Senhor? Só tem nós dois aqui. E lá tem milhares de soldados. Geazi não entendeu a matemática de Deus. Deus não precisa de um exército para vencer uma guerra. Deus precisa apenas de um soldado valente para destruir um exército. Calma. Mas como calma, profeta? Calma. Você não está vendo quem está conosco é muito maior. E é muito mais do que os nossos inimigos. Não estou vendo. Eu só estou vendo aqui um exército inimigo. Eu só vejo o problema. Eu só vejo a ameaça da morte sobre nós. Eu só vejo o inimigo na nossa frente. Não é assim que às vezes nós estamos, amada igreja. Os nossos olhos só abrem para ver os problemas, as dificuldades, os inimigos, as impossibilidades. Os nossos olhos estão cegos espiritualmente. Não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Só enxerga problemas. O crente está sempre preocupado com o dia da manhã. O que eu tenho para comer amanhã? O que eu tenho para vestir amanhã? O que será de mim amanhã? O que será do meu futuro amanhã? Olhos espirituais que estão fechados. Não consegue ver um palmo do nariz. Só vê dificuldades. Só vê problemas. Há muitos que estão envelhecendo assim, igreja. Ei, calma, Geazi. Ele não conseguia ver o que Eliseu estava vendo. A questão é que Eliseu estava numa dimensão espiritual que Geazi não estava. Enquanto ele estava numa dimensão espiritual, estava vendo anjos, cavaleiros de fogo, chamada igreja,
carruagem de fogo, anjos, cercado toda a cidade por trás dos inimigos. Geazi não conseguia enxergar. É assim que está às vezes a nossa visão. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. E a gente não consegue ver esses anjos. A gente só vê os demônios nos atacando o tempo todo. Você só consegue ver os ataques do diabo na tua vida. Você não consegue enxergar anjos que estão ao lado daqueles que temem ao Senhor. Deus abre os olhos do meu servo. Quando Deus abre os olhos de Geazi, Geazi vê o que o profeta estava vendo. Os anjos do Senhor. Entende, igreja? Fisicamente eles estavam um colado do outro. Mas espiritualmente, Eliseu estava em outra dimensão espiritual. Há muitas pessoas que não vão compreender isso em você. Porque você está crescendo espiritualmente. Os seus olhos já se abriram no campo espiritual. Enquanto a tua mulher, o teu marido, os teus filhos só estão enxergando o problema, você está enxergando o espiritual, igreja. Entende agora? Você está enxergando de longe os inimigos. Ei, Satanás, não adianta. É você que está aí. Vai sair. Eu vou te remover disso aqui. A nossa guerra é espiritual. E a gente não compreende. Hoje você enfrentou muitos inimigos espirituais. E você não viu. Você não vê. Você não percebe. Talvez você conversou com pessoas hoje. Pessoas usadas pelo diabo para ferir o teu coração. E você não entendeu. Que foi o diabo que feriu o teu coração e não a pessoa. A pessoa apenas foi um instrumento do diabo para alcançar o teu coração. Não a pessoa para alcançar o coração. E o diabo no mundo espiritual, ele viu você e viu o instrumento dele. Esse crente não me viu, esse crente viu o próprio irmão. Agora, crente, como você não me viu, você viu a pessoa que te feriu, vai e fere ele também. Paga com a mesma moeda. E não é assim que acontece? É assim que acontece? E nós estamos apanhando só pandeiro de samba o tempo todo. Aí Satanás vem e lança uma seta de enfermidade e a gente aceita. Como apenas a enfermidade. E aquela enfermidadezinha, eu tenho um médico para ir atrás. Eu tenho um dinheirozinho guardado que eu vou guardar nessa. E é assim mais ou menos que vai o diabo trabalhando. Só que o crente, às vezes, vai se adaptando a essa estratégia do diabo para tentar destruir a nós. Porque o alvo é eu e você. Jesus te escolheu. Ele não escolheu primeiro a tua família. Ele escolheu você. E ele chamou para um propósito. E esse propósito é para que nós venhamos dar frutos. Que fruto é esse, pastor? Arrependimentos. Porque sem arrependimento, a palavra diz, arrependei-vos e é chegado até vós o reino dos céus. O reino dos céus é implantado primeiro dentro de nós. Por isso que tem que agir primeiro dentro de nós a paz. A dor, quem sente, somos nós. Na hora do problema, quem sente é você. O diabo usa alguém para ferir o teu coração. Quem vai sentir é você. Como é que você vai enxergar isso? Foi fulano. Ei, foi você. Ei, foi aquela palavra que você me feriu. Está aqui dentro. Eu não consigo esquecer. Porque o diabo viu que a palavra foi maldita. O diabo usa a boca de um ser humano, amada igreja. O diabo usa a boca, ele manifesta na mente, no coração, na alma de uma pessoa para ferir a outra pessoa. E a pessoa ferida, ela vai sempre entender que não foi o diabo que feriu, foi a pessoa. E a pessoa vai ter ódio e raiva da pessoa. E aí começa uma guerra no campo físico, ser humano contra ser humano.
E dentro desta batalha de ser humano contra ser humano, existe uma plateia que está batendo palma e dizendo: ei, fulano, é isso aí. Pau, mata, fere, destrói. E aí ficamos dentro desse ringue físico, brigando o tempo todo com o ser humano. É vizinho com ódio do vizinho. É o vizinho querendo matar o vizinho. É parente querendo matar parente. É tudo isso que ele quer. Prepara um cenário e bota o homem dentro desse cenário. E ele segura, está na mão dele esse cenário. Vai lá, brinca. E ele fica fazendo o homem, o ser humano, de bonecos de fantoche. Manipulando mente, corpo e alma. Enquanto nós, como crentes, como servo de Deus, se não crescermos espiritualmente, a gente vai permanecer dentro deste ringue. E é o ringue que Deus não quer que nós permanecemos. O nosso ringue é no campo espiritual. É diretamente cara com Satanás. É enfrentar ele cara a cara. É você, espíritos malditos. A tua palavra é espiritual. A tua palavra é uma arma, porque está saindo diante da palavra de Deus. É uma arma que vai no mundo espiritual e vai desarmando, removendo as barreiras no campo espiritual. E você vai passando. E no físico, você vai dominando. Vocês estão compreendendo, igreja? Por que tanta briga dentro, no meio de casais? Por que tanta briga dentro de casa? Por que tanta briga com o ser humano? Porque nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, só enxerga a pessoa. É o físico enxergando o físico, se degladiando. Porque simplesmente nós desconhecemos a palavra de Deus, que diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. E por que nós continuamos lutando contra o sangue? Porque estamos em desobediência com a palavra de Deus. Não estamos em conformidade com a palavra de Deus. Porque precisamos, como crentes velhos dentro da igreja, agindo como bebês dentro da igreja. São os bebês espirituais que não crescem. Tem 70 anos de igreja, 50 anos de igreja, mas no mundo espiritual ainda é um bebezinho. Agindo como criança o tempo todo. E como criança, nós se fazemos exatamente como criança, para dar um grito e chamar a atenção de Deus, como assim faz uma criança para chamar a atenção dos pais. Criança tem suas artimanhas. As crianças ainda pequenos, eles aprendem uma estratégia, que é com choro que eu vou chamar a atenção dos meus pais. É com choro que eu vou comover o coração do meu pai e da minha mãe. E aí eu vou gritar, gritar. Quanto eu mais gritar, ele está entendendo que está chamando a sua atenção, para que comova o nosso coração e passe a mão na cabeça. Só que Deus não é assim, igreja. Deus não se comove com seu gritozinho, se fazendo de coitadinho para chamar a atenção de Deus. A gente responde é pelos nossos atos, simplesmente. Então o segredo não é fugir do pecado. O segredo é procurar viver uma vida de santificação, para ocupar o nosso tempo em santificação e não ter tempo para pecar.